Bom dia a todos e todas. Hoje são 27 de abril de 2023. Estamos aqui num encontro com professores do projeto de formação continuada, Núcleo de Formação Continuada em Escola, Esporte e Cultura, subsidiado pela FAPERJ, num projeto que nós conseguimos ser contemplados pelo edital que beneficia escolas públicas do estado do Rio de Janeiro. É um projeto que vem se estendendo desde o início do ano e toda vez por mês nós temos um encontro, seja um encontro com uma roda de conversa, com um professor, uma personalidade que tenha notório saber sobre determinado assunto e que haja ligação com a educação física escolar, sobre a educação física escolar. No outro mês, nós fazemos um novo encontro, para discutir o texto produzido da transcrição realizada, né? E, posteriormente a isso, temos um encontro prático num local da FAETEC para colocar a intervenção realmente à prova. Então, esse momento agora, temos a Mariana, e depois teremos uma ida à prática, e vai ser avisado sempre com antecedência. Agradecer a presença dos professores da FAETEC, temos alguns aqui hoje. Obrigado pelo prestígio. É sempre para isso que foi feito esse edital, para que vocês possam trocar com a gente informações, dar sugestões, colaborar no texto que vai ser encaminhado, né? O tema de hoje é um tema bastante interessante. A gente tem aí um crescimento exponencial, principalmente por força de lei também, né, dos alunos com deficiência nas escolas públicas, e a FAETEC tem uma tradição realmente com isso, em alunos com deficiência. É um projeto que deve ser desenvolvido e cada vez mais buscar a inclusão em sua plenitude, a partir do momento que a escola e os professores tenham condições de entender esse processo e tornar, né, essa inclusão real, e não apenas uma questão integrativa. Então, no dia de hoje, eu vou primeiro apresentar a professora Ana Cláudia Ribeiro. A professora Ana Cláudia vai fazer a mediação da roda de conversa de hoje. A professora Ana Cláudia ela é mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Exercício do Esporte, é gestora da Academia Golfinho, e muitos anos com experiência também, atuando no próprio espaço com alunos com deficiência. Tem atuado também dentro do grupo com as questões vinculadas à mídia, à integração de todo o processo do grupo. Então, a escolha dela foi uma escolha bem feita para mediar o trabalho hoje com a professora Mariana. Tá bom? Então, a professora Ana Cláudia, inclusive, participou no congresso há pouco tempo da natação infantil, levando o nome do grupo. Então, eu acho que a mediação de hoje ela também vai poder contribuir, fazendo suas falas que achar pertinentes e tornando o nosso evento mais robusto e mais interessante. Então, professora Ana Cláudia, seja bem-vinda e nosso encontro hoje está contigo. Bom dia a todos e todas. Então, como o Silvio falou, esse encontro de hoje faz parte do projeto do edital FAPERJ, tá? Edital FAPERJ número 45 de 2021, das escolas da rede pública sediadas no Rio de Janeiro, que é uma parceria da UERJ com a FAETEC. Então, agradecer ao nosso coordenador do projeto, coordenador geral, professor Dr. Silvio Teles, que é líder do nosso grupo de pesquisas da GPESC. Agradecer também a toda a parceria da FAPERJ. Esse projeto tem o objetivo da criação do Núcleo de Formação Continuada. Vou apresentar a nossa convidada de hoje, é a professora, mestre Mariana de Oliveira Castro. Ela é doutoranda atualmente no programa de pós-graduação em Ciências do Exercício e do Esporte. Ela é membro também do grupo de pesquisa do GPESC, que é liderado pelo professor Silvio Teles. A Mariana concluiu seu mestrado em 2019 no mesmo programa, com o tema Educação Física, Prática Inclusiva de Alunos com Deficiência Física em Escolas Regulares Municipais do Rio de Janeiro. Foi um brilhante trabalho que foi publicado, teve muito êxito. Então, nossa convidada ilustre. E o título da roda de conversa de hoje é Brincadeiras, Jogos e Inclusão. Então, vou passar a palavra aqui para Mariana, para ela dar a sequência. Informando que a reunião está sendo gravada, vai ser disponibilizada depois. Vou pedir a todos que os microfones fiquem desligados para evitar interferências. Os certificados serão entregues ao final do evento, vão ser recebidos por e-mail, tá? Então, a gente vai colocar no chat o link
com a lista de presença para vocês preencherem e receberem os certificados. Tá bom? Então, bom encontro a todos. Com a palavra, Mariana. Obrigada, Ana. Bem, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vou só primeiro compartilhar aqui os meus slides para dar início. Todos estão vendo? Sim, está ótimo. Bem, como a Ana disse, o tema de hoje é brincadeiras, jogos e inclusão. Então, inicialmente, eu vou falar um pouco sobre o que é inclusão, de um modo geral. Depois, eu vou focar na inclusão de pessoas com deficiência e dar alguns exemplos de jogos e brincadeiras, lembrando que são exemplos, né? Não é uma regra a ser seguida, são só propostas para que, a partir daí, vocês tenham mais consciência e, a partir daí, vocês consigam criar novas possibilidades de jogos e brincadeiras inclusivas, tá? Está passando. Passou. Bem, primeiro eu vou falar, então, sobre o que é inclusão de uma maneira geral. Então, inclusão é a nossa capacidade de entender e reconhecer o outro e, assim, ter o privilégio de conviver... ter o privilégio de conviver e compartilhar com pessoas diferentes de nós. Então, vejam que eu falei pessoas, né? Pessoas diferentes. Então, a inclusão é você incluir todos, né? Todas as pessoas. E aqui eu coloquei inclusão igual estar junto e inclusão igual estar com. O que vocês acham? Que inclusão é igual a estar junto ou estar com? Podem responder no microfone, se preferirem. Estar com. Estar. Perfeito. Por quê? Alguém falou estar junto. Quem mais? Alguém mais quer falar? Bem, a inclusão é estar com. Por quê? Porque estar junto, eu posso estar ali junto com outras pessoas, mas não estar compartilhando, interagindo. Posso estar ali na presença de outras pessoas sem estar interagindo. E estar com é você estar no mesmo ambiente, fazendo parte daquele ambiente e daquele grupo. É estar interagindo com as outras pessoas, percebendo o outro, em companhia do outro. Então, inclusão é estar com o outro, interagindo, compartilhando, dividindo as suas experiências. Bem, e inclusão de pessoas com deficiência. O que é a inclusão de pessoas com deficiência? Então, incluir as pessoas com deficiência é olhar para a singularidade do indivíduo, respeitando suas diferenças sem discriminação. É ver a potencialidade do outro e não focar na sua deficiência, até porque todos nós somos diferentes e capazes. Mas tudo bem, eu falei sobre inclusão de pessoas com deficiência, mas quem são, né? Afinal, quem são essas pessoas com deficiência? Então, de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão, 2015, né, no artigo 2º, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições
com as demais pessoas. Ele fala em igualdade, mas eu acho que eu vou além. Alguém sabe, olhando para a figura, qual é a figura que representa igualdade, qual é a figura que representa equidade? Vocês podem me falar? O que vocês acham? Igualdade é da esquerda, equidade é da direita, que dá todo mundo, independente da condição dessa pessoa, as oportunidades iguais. Todo mundo concorda ou alguém tem algum outro olhar? Sim, eu concordo. Concordo também. Na equidade, você dá possibilidades maiores para quem tem as maiores dificuldades, né? Para que todos tenham as mesmas possibilidades. Entra a palavra acessibilidade também. Perfeito. Então, a figura, a imagem da esquerda representa a igualdade e a imagem da direita representa a equidade. A da esquerda representa a igualdade, por quê? Porque a igualdade é dar às pessoas as mesmas oportunidades. Então, como vocês podem ver, deram a todos o caixote, né? Todos receberam o mesmo caixote. E equidade é adaptar as oportunidades. Então, como vocês viram, todos receberam o mesmo caixote, mas todos conseguiram chegar no objetivo de assistir o jogo de futebol? Não. Então, você deve adaptar essas oportunidades. O rapaz de vermelho, ele não precisava de nenhuma adaptação. Já a menina de rosa, né, saia verde, ela precisava de 2 caixotes ao invés de 1. E o menino cadeirante, ele não precisava de um caixote. Como é que ele vai conseguir subir no caixote? Ele precisava de uma rampa para que ele conseguisse, com a cadeira de rodas, chegar mais no alto e conseguir assistir o jogo. Então, na verdade, a inclusão, você precisa oferecer a equidade, né, de oportunidades. Equidade a todos. Bem, e em relação à nomenclatura, né, a nomenclatura, assim como o processo inclusivo e a inserção de alunos, o acolhimento de alunos com deficiência nas escolas, ela vem se modificando, né, ao longo do tempo. Então, hoje em dia, não se usa mais portador de necessidades especiais, né? Não se usa mais esse termo, portador de necessidades especiais. Por quê? Porque portar significa trazer consigo algo, né? Quando falamos de deficiência, esse termo sugere que a pessoa pode deixar de portar a deficiência a qualquer momento, né? E a deficiência, ela não é uma opção. Não é possível você escolher portar ou não a deficiência. Outro termo também que hoje em dia não se utiliza mais é o termo especial. Por quê? Porque esse termo acaba desumanizando as pessoas com deficiência, porque reforça a ideia de que, vamos supor, quem tem deficiência são considerados anjos na Terra, simplesmente por terem a deficiência. Esse elogio especial, ele deve ser usado pelo significado de alguém na sua vida, e não de alguém na sua vida, por ela ser importante para você, e não pelo fato dela ter alguma deficiência. Tá? Outro termo que também, hoje em dia, não se utiliza, já foi utilizado, que hoje em dia não se utiliza mais para se referir a esse tipo de pessoa, é deficiente. Por quê? Porque quando a gente fala deficiente, chama as pessoas com deficiência por deficiente, a gente acaba resumindo aquela pessoa à deficiência, negligenciando tudo que ela é, o ser humano que ela é. Então, a deficiência, ela deve ser considerada apenas como mais uma característica. Então, nunca ela deve estar em primeiro plano. Antes da deficiência, vem o ser humano. E daí, por isso, que hoje em dia, a nomenclatura, ou como a gente deve se chamar
as pessoas que apresentam alguma deficiência, que têm alguma deficiência, pessoas com deficiência. Como a gente pode ver, a pessoa ela vem antes da deficiência. Isso acaba humanizando as pessoas com deficiência, né? E não resume a pessoa apenas a essa característica, né? Apenas a deficiência. Bem, agora eu vou falar sobre a parte de inclusão na educação. Primeiro eu vou falar sobre inclusão educacional no mundo e depois sobre a inclusão educacional no Brasil de uma forma bem rápida, tá? Não vou me estender muito. Então, inclusão educacional no mundo. Eu separei essas duas declarações, que para mim são as mais importantes. Declaração Mundial sobre Educação para Todos, de 1990, e a Declaração de Salamanca, de 1994. Eu destaquei essas duas declarações porque em ambas, pela primeira vez, se falou em inclusão e em uma perspectiva inclusiva de educação. Inclusão educacional no Brasil, ela teve início a partir dos anos 90, né? A partir dos anos 90 no Brasil, começaram a se questionar por que as pessoas com deficiência, por que os estudantes com deficiência tinham que ficar em escolas especiais, separados da sociedade, e daí começou esse movimento de inclusão no Brasil a partir dos anos 90. Então, separei essas duas leis, na minha opinião, são as principais, né? São bastante importantes para esse processo. Então, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, e separei a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, em 2015. Essa lei também é conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, ambas asseguram a inclusão de alunos com deficiência em escolas regulares por meio da oferta de serviços e acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão, além de propor programas de formação inicial e continuada para os docentes. Então, eu destaquei a palavra acessibilidade, que é o que a gente vai falar agora, tá? Sobre acessibilidade. O Sasaki, ele classifica, ele expõe, apresenta 6 tipos de acessibilidade. A acessibilidade arquitetônica. A acessibilidade arquitetônica ela está associada à eliminação de barreiras físicas. Então, o que é proposto? Corrimãos, elevadores, rampas, portas amplas nas escolas, a fim de eliminar essas possíveis barreiras físicas encontradas nas escolas. Outro tipo de acessibilidade é a acessibilidade comunicacional, né, que está ligada à ausência de barreiras na comunicação interpessoal, né, comunicação face a face, e também pode ser por meio de língua de sinais, a escrita, comunicação por meio da escrita. Você pode usar textos em braille, o uso de computador portátil, né, eu sei que nem todas as escolas têm. Programática, muitas vezes ela passa despercebida, né, porque elas estão embutidas nas políticas públicas, um exemplo, nas legislações. A acessibilidade atitudinal é caracterizada pela ausência de preconceitos, estigmas, estereótipos. Então, para isso, é bastante importante realizar ações de conscientização de toda a comunidade escolar para que o processo inclusivo esteja presente. Acessibilidade metodológica é a ausência de barreiras de métodos e técnicas de ensino, com o uso de estratégias e atividades que atendam à necessidade de todos. Então, é você olhar para a singularidade, para as características, para as dificuldades, para as necessidades de cada aluno, e aí, a partir daí, criar novas possibilidades, adaptar as atividades e tudo mais.
E, por último, acessibilidade instrumental, que é a ausência de barreiras nos instrumentos de estudo. É que, no nosso caso, como professores de educação física, pode ser materiais com bolas de guiso, velcros, seguradores, tá? Tudo para facilitar a participação, para proporcionar a participação dos alunos durante as atividades propostas. Bom, então, a educação inclusiva, ela é o quê? Ela acolhe todas as pessoas, sem exceção. Aqui, eu estou focando nas pessoas com deficiência, mas é importante a gente ter a consciência de que uma educação inclusiva, de que a inclusão vai muito além das pessoas com deficiência, né? É incluir a todos, é olhar a necessidade de todos, tá? Então, uma educação inclusiva nada mais é do que adaptar o espaço, o tipo de metodologia, o material, a comunicação, as atitudes, seguindo a legislação imposta, a fim de oferecer condições apropriadas de ensino e desenvolvimento para o estudante. Tá? Então, é dar acessibilidade. Bem, agora eu vou falar sobre o número de matrículas e percentual de estudantes com deficiência nas classes comuns. Como o Silvio falou no início, né, as pessoas com deficiência, devido à legislação, elas estão cada vez mais presentes nas escolas regulares. E em 2018, o percentual de alunos, que era de 92%, passou para 94,2% em 2022. Então, a gente vê um acréscimo, né, da presença, desse acolhimento, dessa inserção, da participação dos alunos com deficiência junto aos demais em classes regulares, em escolas comuns. Aqui é um outro gráfico que mostra o número de matrículas de alunos com deficiência segundo a etapa de ensino, né? Nas classes comuns, segundo as etapas de ensino. E como a gente pode ver, o maior número está no ensino fundamental, que concentra 65,5% dessas matrículas. E quando avaliado o aumento do número de matrículas entre 2018 e 2022, a gente percebe que a educação infantil é a etapa que mais cresceu, um acréscimo de 100,8% do número de matrículas desses alunos. Então, aqui está o quadro de percentual de alunos matriculados com deficiência em classes comuns, segundo cada etapa de ensino. Então, aqui, como a gente pode ver, com exceção do EJA, as demais etapas de educação básica, elas apresentam mais de 90% de alunos incluídos em classes comuns no ano de 2022. Tá? Então, de uma maneira geral, a gente está vendo que a inclusão, o percentual de alunos e matrículas de alunos com deficiência vem numa crescente, vem aumentando, e por isso é importante a gente falar sobre esse tema de inclusão, sobre as pessoas com deficiência, para cada vez mais a gente ter a consciência em como trabalhar, como nos referirmos a essas pessoas, tá? Bem, deixa eu pegar aqui uma colinha. A Lei Brasileira de Inclusão, de 2015, ela assegura a participação da pessoa com deficiência em jogos e atividades recreativas, esportivas, de lazer, culturais e artísticas, inclusive no sistema escolar, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, a educação física, né, enquanto componente obrigatório, né, componente curricular escolar obrigatório, assegurada pela Constituição Federal de 1988, pela Lei de Diretrizes e Bases
de 1996, ela não pode ficar indiferente ou neutra diante desse processo inclusivo, né? Porque, assim como as outras disciplinas, ela pode ajudar justamente por apresentar um programa flexível, proporcionar atividades lúdicas e consequente interação social e abranger o indivíduo de uma forma integral, desenvolvendo não somente os aspectos motores, como também cognitivos, sociais e afetivos. Mas, bem como a Ana falou, o meu mestrado, a minha dissertação, eu pesquisei sobre esse processo inclusivo de pessoas com deficiência, né? Então, fui a algumas escolas da rede municipal de ensino para verificar, né, observar, entrevistar professores, especialistas, para ver como se dava esse processo inclusivo nas escolas. E o que eu pude perceber e tirar como resultado e conclusão, diante do que eu vi e de acordo com a literatura que eu encontrei, é que a gente acaba encontrando muitas barreiras durante esse processo inclusivo, ligadas principalmente a barreiras arquitetônicas, né, relacionadas a estruturas físicas, e nem todas as escolas acabam oferecendo uma acessibilidade arquitetônica que consiga atender às necessidades desses alunos, né? A maioria das escolas, quando tem esse tipo de acessibilidade, acaba sendo só com rampas ou com corrimãos, só que a acessibilidade arquitetônica é muito mais do que isso, né? Eles utilizam na lei brasileira de inclusão, se fala em adaptações razoáveis, né? Então eles focam muito nisso, que as adaptações razoáveis você não pode onerar muito do seu gasto, mas é importante a gente ter a consciência de que é um direito, né? Então a gente não pode se fundamentar, se justificar a pouca acessibilidade arquitetônica nas adaptações razoáveis, que é um direito. Então, a gente deve adaptar de todas as formas. Tá? Mas, aqui, o que eu vou destacar hoje, o que eu vou destacar como as principais barreiras são as barreiras de acessibilidade metodológica, relacionada à acessibilidade atitudinal, que está influenciada nas representações sociais. Tá? Em relação à acessibilidade metodológica, os professores eles não se sentem preparados para atuar com as pessoas com deficiência, né? Por causa da precária formação inicial, com pouca discussão sobre o assunto, pouca discussão e abordagem existente no currículo, na grade curricular do curso de licenciatura em Educação Física, o que acaba limitando a poucas disciplinas específicas, e não percorre, o assunto não percorre, o tema não percorre em outras disciplinas. Né? Quando tem, acaba se limitando a uma ou duas disciplinas específicas e não percorre as outras disciplinas, que também é importante falar sobre o tema. Né? Também é importante falar sobre inclusão nas outras disciplinas. Outro fato é a pouca adesão e interesse de uma formação continuada dos próprios professores. Tá? E, por último, o predomínio de jogos e esportes de competição, né? Valorizando o desempenho e os mais habilidosos. E isso faz com que os menos habilidosos acabem sendo excluídos de alguma forma. O outro é a acessibilidade atitudinal, que é a pouca interação. O que eu encontrei, não só nas minhas observações, como na literatura, é a pouca interação entre os estudantes, com o uso de estereótipos, preconceitos e discriminação contra os estudantes com deficiência, em relação aos estudantes com deficiência.
E isso influencia muito na representação social que a comunidade escolar, os professores e alunos têm em relação às pessoas com deficiência e à sua inclusão. E está voltada para o modelo médico, o modelo biológico, com foco nas deficiências e atitudes e pensamentos capacitistas. Tá? E é justamente sobre isso, sobre essas atitudes e pensamentos capacitistas, que a gente vai falar agora. Todo mundo já ouviu falar em capacitismo? Todo mundo sabe o que é? Alguém pode me responder? Alguém não sabe o que é capacitismo, nunca ouviu falar, ou já ouviu falar, mas não sabe direito o que é? Tem um sentido meio pejorativo, Maria? Não ouvi, Lilian? Tem um sentido meio pejorativo. Eu não sei bem o que é, mas pelo ismo aí, não sei, talvez tenha. Sim. Foi pelo caminho certo. Alguém mais? Oi, Mari, Oi. consegue me ouvir? Sim, é que eu estou ouvindo bem baixinho, mas pode falar que eu estou ouvindo. Então, eu acho que se refere a situações que a gente subjuga a capacidade de alguns indivíduos. De repente, tratar com cuidado excessivo um estudante que tem uma capacidade que a gente acaba não contribuindo para que seja aprimorado. Acho que traz essa noção, né, assim, de você também tratar com tanta diferença esse indivíduo que você não reconhece ele como um ser humano capaz de se desenvolver também, né? Acho que é por esse lado. Isso aí, isso aí. Alguém mais? E aí a gente pode pensar que quando a gente exalta essa capacidade do indivíduo com deficiência, ressaltando a deficiência como se fosse um grande mérito, né, dele estar conseguindo aquele êxito, a gente não olha para ele, a gente olha mais para a deficiência. Então, a gente acaba destacando essa deficiência, né, através do capacitismo. Eu acho que Bom dia. Eu acho que é uma forma de discriminação. Perfeito, gente. Então, capacitismo é um pouquinho do que cada um falou. Então, é a discriminação ou violências praticadas contra as pessoas com deficiência. É a atitude preconceituosa que hierarquiza as pessoas em função da adequação de seus corpos a um ideal de beleza e capacidade funcional. Então, as pessoas com deficiência são tratadas, são vistas como incapazes. Então, agora, eu coloquei alguns exemplos de algumas falas capacitistas. Então, primeiro exemplo. Que dó, tão bonita, inteligente, pena que tem deficiência. Outra. Você é um exemplo para quem não tem deficiência e reclama da vida. Outro. Parabéns por sair de casa. Outro. Que surpreendente, apesar da sua deficiência, você consegue fazer tudo. Então, vejam, esses exemplos, essas falas, acabam incapacitando, né? Como a Ana Cláudia falou, você acaba olhando só para a deficiência, e acho que a Ana Carolina também falou, acaba olhando só para a deficiência e não o ser humano. Aqui eu coloquei uma charge, né, que também fala sobre essa visão capacitista, né, todo mundo em volta da moça, incrível, parece milagre, é inacreditável o que estou vendo, pensei que ela não seria capaz para a tal tarefa, e ela pensando, um dia eles vão se acostumar que não somos ETs. De repente, vocês podem pensar assim, que isso, Mariana? Ninguém pensa assim, mas pensa. Tá? E não julgo. Por isso que é importante a gente conscientizar as pessoas para justamente diminuir
essa maneira de pensar de forma capacitista, tá? Então, atitudes capacitistas contra pessoas com deficiência refletem a falta de conscientização sobre a importância da inclusão e da acessibilidade para as pessoas com deficiência. Então, vamos falar sobre conscientização, que é o principal, que é o nosso objetivo hoje, né? Nessa nossa roda de conversa, nessa nossa apresentação e discussão sobre o tema. Então, o que a gente precisa saber? A deficiência, ela não é igual à incapacidade, ela não é igual à limitação e ela não é igual a uma doença. A deficiência, ela nada mais é do que uma característica. Tá? Somos todos diferentes, mas iguais em relação aos nossos direitos enquanto cidadãos. Então, isso é importante a gente ter essa consciência de que todos nós somos diferentes, mas somos iguais em relação aos nossos direitos, às conquistas dos nossos direitos, tá? Então, vamos lá para a intervenção docente. O professor ele deve perceber o estudante como um ser único e singular. Olhar para o estudante com deficiência e ver o que ele consegue fazer, ou seja, ver as suas potencialidades e não as suas limitações. Então, é ver o que ele consegue fazer e não o que ele não consegue fazer. Trabalhar em cima das potencialidades. Então, variar as estratégias de ensino a fim de adaptar as atividades às necessidades de cada aluno. Então, é importante também a gente ter consciência de que a gente não deve priorizar um estudante em detrimento de outro. Então, por exemplo, eu não vou dar uma atenção só para aquele estudante e deixar os outros para lá. É importante a gente olhar todos. Então, é importante a gente perceber e adaptar para todos, tá? Duas palavrinhas importantes, perceber e adaptar. Bom, em relação aos materiais, é importante a escola e nós, enquanto professores de educação física, mas principalmente a escola, oferecer objetos acessíveis, né, que muitas vezes depende de adaptações simples ou mesmo da criatividade, né, porque às vezes a escola não oferece os materiais e a gente tem que acabar usando a nossa criatividade. Então, eu vou citar alguns exemplos de materiais em relação às deficiências, mas lembrando que as pessoas com deficiência física não são todas iguais, assim como as outras deficiências, tá? São só alguns exemplos de materiais que a gente pode utilizar. Então, pessoas com deficiência física, a gente pode utilizar um segurador, um engrossador, velcro ou imã, para ajudar na participação desse aluno nas tarefas, nas atividades que a gente propor. Pessoas com deficiência auditiva, usar materiais que explorem as figuras, né? Então, como placas que tem alguma figura, pare, ou atenção, sabe? Para que ali ele identifique naquele momento você quer determinada coisa. Faça determinada coisa. Ou por meio de gestos também. Pessoas com deficiência visual, usar bolas com guizos, objetos sonoros, materiais com cores fortes e contrastantes, com texturas e relevos. Eu não sei se vocês perceberam por que eu fiz a minha apresentação com uma tela preta no fundo, com frases e palavras da cor amarela e branca. É para justamente esse contraste de cor, né? Para se caso tivesse alguém com baixa visão, conseguisse, a minha apresentação fosse mais acessível para essa pessoa, tá? Pessoas com deficiência intelectual, materiais de fácil manuseio e propostas, né, para que eles consigam
entender o que você está propondo. Então, aqui, eu peguei alguns exemplos de materiais, né? Uma boneca, esse azul é um engrossador, né, que ajuda as pessoas com deficiência que não conseguem ter essa tensão na mão, para pegar os materiais. O engrossador pode ser feito com macarrão de piscina. Aí, do lado, são as bolas com os guizos, né? Caso você não consiga colocar os guizos dentro da bola, você pode amarrar, colocar a bola dentro de um saco plástico e o guizo dentro, tá? Que vai fazer o barulho. Embaixo tem os materiais com relevo, né, e texturas. E do lado, com as cartas, tem os seguradores. Tá? Eu vou destacar aqui a boneca com cadeira de rodas, porque é interessante a gente chamar a atenção para essa boneca de cadeira de rodas, porque, às vezes, a gente pode reforçar esse pensamento capacitista quando, por exemplo, a boneca quebrou o braço. Você fala, joga fora. Ou a boneca quebrou uma perna. Aí, joga fora essa boneca. E isso acaba dando a entender que as pessoas que não têm braço ou não têm perna não têm serventia, não têm utilidade. Né? Então, é importante a gente se atentar para isso. Né? É bem legal também a gente conversar com a criança sobre esse assunto por meio de brinquedos, dos bonecos, porque eles não têm sentimentos. Então, a gente não precisa ficar preocupado com o que a criança vai perguntar. Tá? Então, eu acho importantíssimo, né, por mais bonecas e bonecos com deficiência, até para que as próprias pessoas com deficiência se sintam representadas nessas bonecas. Esses dias, acho que é Mattel, se eu não me engano, faz as bonecas Barbie, não sei se mas acho que é Mattel, sim. Ela anunciou que vai lançar uma Barbie com síndrome de Down, para que as crianças com síndrome de Down se sintam representadas por essa Barbie, né? A Barbie que é conhecida como um símbolo de padronização de corpos e beleza, eles vão lançar uma Barbie com síndrome de Down. Bem legal isso. Bem, agora as atividades, né? O que a gente pode propor como atividades. É bem legal a gente expor vídeos, ou contratar as próprias pessoas com deficiência para falar sobre as suas vivências e de como deve ser o tratamento. Nada é melhor do que as próprias pessoas com deficiência falarem sobre as suas vivências, né? Apresentar e discutir sobre a diversidade e as diferenças, mostrar que existe a diversidade, que existe a diferença, não somos iguais. Propor estafetas, brincadeiras e jogos, e eu dei como exemplo os jogos cooperativos. Bem, voltando aqui para as atividades. Alguns professores, eles usam de atividades que faz com que os alunos vivenciem na prática as deficiências, né? Faz com que os alunos finjam ter alguma deficiência. Então, por exemplo, colocam vendas, prende um dos braços, né? Entre outras coisas. Eu, particularmente, eu não gosto desse tipo de prática. Por quê? Porque essa prática pode acabar reforçando o preconceito e estereotipando as pessoas com deficiência, como se elas se resumissem a essa deficiência.
Tá? Então, além disso, quem está praticando essa atividade não tem deficiência. E certamente eles terão algum tipo de dificuldade em realizar a atividade. E por isso, eu acredito que isso possa reforçar um olhar sobre as pessoas com deficiência como incapazes, de que elas se superam a cada movimento, justamente pela sua dificuldade em realizar a atividade, o que é normal. Tá? Por isso, eu não sou muito a favor desse tipo de prática. Caso faça, é importante que os alunos tenham a consciência disso, dessas questões. Bem, vamos para os jogos. Os jogos, ele aumenta, tem como característica, né, aumentar a interação entre as pessoas, e quando ele é aplicado de uma forma inclusiva, eles auxiliam na eliminação das barreiras e permitem a participação de todos. Então, o jogo, ele faz com que os participantes desenvolvam a empatia, habilidades emocionais, respeito, concentração, atenção, resoluções de conflitos, raciocínio, tolerância, solidariedade, criatividade, autonomia, limites, interações sociais, coordenação motora, entre outros aspectos que eles ajudam no desenvolvimento da criança, tá? Esses são só alguns importantes. Bem, vamos para os jogos cooperativos. Os jogos cooperativos, eles surgiram da necessidade de se fazer algo que impedisse o crescimento de uma excessiva valorização em relação ao individualismo e à competição. Tá? Então, cooperar é igual atuar juntamente com outros para o mesmo fim. Então, as atividades que privilegiam os aspectos cooperativos são importantes por contribuírem para o desenvolvimento do sentido de pertencer a um grupo, para a formação de pessoas conscientes de sua responsabilidade social, pois trabalham respeito, fraternidade e solidariedade de forma lúdica e altamente compensatória, levando a perceber a interdependência entre todas as criaturas. Nelas, ninguém perde, ninguém é isolado ou rejeitado porque falhou. Então, olha que legal. Os jogos, eles ajudam no sentimento de pertencimento a um grupo, importantíssimo para as pessoas com deficiência que sofrem não se sentirem parte de um grupo, e para a formação de pessoas conscientes da sua responsabilidade social, enquanto membros de uma sociedade em que todos são diferentes, devem respeitar a diversidade, isso tudo de uma forma lúdica, prazerosa para a criança. Então, olha como os jogos cooperativos podem contribuir para a inclusão de todos, aqui no caso estou falando das pessoas com deficiência. Bom, aqui agora eu vou falar sobre alguns exemplos de jogos cooperativos. Tá? Peguei 3, existem os jogos cooperativos sem perdedores, que são, nesses jogos, normalmente não se tem perdedor, todas as pessoas jogam juntas para superar um desafio comum. Tem os jogos cooperativos de resultado coletivo, então são formadas 2 ou mais equipes que incorporam um conceito de trabalho coletivo, para chegar a um objetivo ou um resultado comum a todos os grupos.
tá? Então, não há competição entre os times, né? Então, quando um acaba a atividade, consegue alcançar o seu objetivo, ele pode ajudar o outro grupo a alcançar o objetivo, tá? Todos colaborando, cooperando uns com os outros. Não existe competição entre as equipes. Jogos de inversão, então, esse jogo ele acaba quebrando esse padrão de times fixos, né? E, consequentemente, acaba mexendo nessa questão de quem venceu. A pergunta, então, a gente acaba professora, quem venceu? Então, eles trazem o prazer pelo jogo e não o prazer pela vitória. Então, existem vários tipos, né, de formas para você inverter o jogo, né? Então, isso vai depender do jogo e das regras. Mas um exemplo é o rodízio, né? Os jogadores eles trocam de time em determinado momento, seja quando fizerem o gol, ou seja quando o professor apitar. Tem a inversão de placar, né? Os pontos são marcados para o outro time. Então, você fez um ponto, o ponto vai para o outro time. E a inversão total tanto faz quem fez ponto, tantos pontos quanto o time troca. Tá? Agora, eu separei algumas atividades que a gente pode fazer, alguns exemplos de atividades, de jogos, de brincadeiras cooperativas. O primeiro é o esporte cooperativo. O esporte cooperativo, a gente acaba adaptando as regras dos esportes. Pode ser qualquer tipo de esporte. Tá? Então, por exemplo, se você tem uma pessoa com deficiência auditiva na sua aula, toda vez, por exemplo, você pediu para eles jogarem futebol. Então, toda vez que o professor sinalizar com um cartão, levantou um cartão, deve haver um rodízio. De uma equipe deve ir para outra equipe. Então, é importante essa sinalização com o cartão para que o aluno com deficiência auditiva consiga entender que, naquele momento, é a hora de trocar. Alguém do time vai ter que trocar de time. Em relação à deficiência, a outros tipos de deficiência, você pode, um outro exemplo, pode ser o ponto só é validado, por exemplo, num jogo de handball. Você propôs um jogo de handball. O ponto, você só pode arremessar o gol, o ponto só é validado se todos participarem da ação, até chegar no gol, para fazer o ponto. Agora, vôlei sentado, infinito. Tem como objetivo manter a bola no alto por um tempo pré-estabelecido pelo professor. Então, você estabelece um tempo e eles têm que ficar mantendo a bola no alto, passando de toque, manchete, passando a bola, sem deixar a bola cair. Para quem tem deficiência física e cadeirante, ele vai ficar sentado, igual os outros alunos, participando da atividade com o objetivo de não deixar a bola cair. Um outro exemplo de atividade é o escape room. O escape room ele é uma releitura do caça ao tesouro, da caça ao tesouro, e que a diversidade dos enigmas, das charadas, faz com que diferentes habilidades sejam solicitadas. É bem legal essa atividade, porque você consegue a participação de todos, você pode usar conteúdos que eles vendem, conteúdos relacionados à educação física, né? E para que no final eles têm como objetivo conseguir desvendar o mistério proposto por você. Tem o lençobol,
né? Os estudantes eles seguram nas extremidades do lençol e controla uma bola em cima desse lençol. Então, por exemplo, se você tiver um aluno com deficiência visual, você pode usar uma bola com guiso, tá? Porque aí ele vai conseguir, por meio da audição, saber aonde a bola está e não deixar, ajudar a equipe, ajudar o grupo para que a bola não caia. Esse tipo de atividade, você pode pedir para que eles fiquem parados no lugar e não deixar a bola cair, ou pode pedir para que eles andem sem deixar a bola cair, ou pedir para que eles levem a bola até um lugar específico. Tá? Você pode variar esses tipos variar a complexidade da atividade de acordo com os seus alunos. Tá? Dança das cadeiras cooperativas, né? O objetivo é que ninguém fique sem cadeira, né? E você pode encostar apenas uma parte do seu corpo na cadeira. Isso é bem legal também para quem tem deficiência física, né? Cadeirante, porque ele pode, na cadeira mesmo, encostar uma parte do seu corpo na cadeira, não precisa sair da cadeira de rodas, não precisa ficar assistindo a aula. Ele consegue participar dessa forma. E, por último, um exemplo de atividade que eu trouxe é o passão do bambolê, né? Em roda e de mãos dadas, os estudantes eles devem passar o bambolê sem que soltem as mãos. Mas, caso você tenha algum aluno com deficiência, exemplo, mais uma vez, cadeirante, ele não vai conseguir passar o bambolê por baixo da cadeira. Então, você pode propor para o grupo, vamos supor, o grupo tem X um número determinado de vezes que pode soltar a mão. Então, vamos supor, o grupo pode soltar apenas uma vez a mão, ou 2 vezes a mão. Então, isso faz com que o aluno com deficiência, quando chega o bambolê, ele possa pegar o bambolê, passar por ele e seguir a atividade, tá? Mas isso é importante, você não sugerir essa adaptação apenas para ele. Você sugere essa adaptação para o grupo. Então, aqui, algumas figuras, né? Algumas imagens. Tem a primeira, isso aqui é o paraquedas, que pode também ser um lençol, tecido, tá? Aqui eles estão com as bolinhas em cima. Do lado são as estafetas, né? Que um ajuda o outro a passar a bola, um depende do outro para passar a bola. E aqui é um exemplo do escape room. Você vê, eles estão num espaço, eles têm que desvendar vários enigmas para conseguir ou sair desse espaço ou alcançar o objetivo que você propôs. Agora, eu vou passar alguns vídeos de exemplos de atividades para que vocês possam ver na prática, né? Os vídeos eu peguei no YouTube, não são vídeos das minhas aulas, porque eu tive dificuldades em filmar, teria que não aparecer o rosto dos alunos, tudo mais, como esses estão no YouTube, então para todo mundo ver, então não tem problema nenhum eu colocar aqui na apresentação. Então, o primeiro vídeo seria o exemplo das estafetas, né? Vou passar aqui. Está vendo? Ó, todos vão passando a bola, uns para os outros, dependendo uns dos outros, para chegar num objetivo comum da bola aí, o último da fila. Então, ó, vão andando, passando a bola, o objetivo é que a bola não caia, é importante a participação de todos. E aí, vocês podem variar a atividade para que ela fique cada vez mais complexa. Se vocês verem, está muito fácil para os meus alunos, você pode aumentar a complexidade da atividade.
que aqui no caso, olha, eles colocaram uma bola maior. Não pode falar, não. Lembra disso. Né? Então, para equilibrar é mais complicado, né? É mais difícil. Tá? Aqui, esse exemplo é o passando do bambolê, que eu falei. Vocês podem ver, eles estão em roda, de mãos dadas, e o objetivo é passando o bambolê sem soltar as mãos. Aqui, no caso, sem soltar as mãos. Mas aí vocês podem adaptar, pedindo para soltar uma vez só, o grupo soltar 2, 3, aí vocês vão vendo de acordo com a necessidade da turma de vocês, dos alunos de vocês. Aqui eles ficaram revoltadíssimos que... Enfim. A próxima atividade é a atividade do paraquedas, né, que, no caso, pode ser um lençol, né, ou um tecido bem grande. Aqui, ó, tá vendo? Eles sacodem os paraquedas, aí pode pedir para subir, passar por baixo do paraquedas. O paraquedas pode ter bolinhas em cima lá, entrar no paraquedas, ou no tecido, ou no lençol. Tá? Dá para fazer várias atividades com esse material. É bem legal, pode botar bolinhas em cima, também fica bem legal. O próximo é o lençobol, né? Como eu disse, o objetivo é deixar com que a bola fique em cima do lençol, não pode cair. Tá vendo? É importante, quem tem uma deficiência auditiva, uma deficiência visual, você colocar um guiso ou então algum material sonoro para que ela consiga ouvir aonde a bola está, para onde a bola foi e conseguir equilibrar a bola em cima do lençol. Então, você pode fazer vários movimentos com a bola, ou andar com a bola, passar por obstáculos. Um outro exemplo, aqui eles estão com colchonetes, mas pode ser com lençol também, tá? Aqui é o exemplo, ó, eles vão levando a bola e o objetivo é acertar a bola, vocês, no balde, no caso, né? Vocês estão vendo que são materiais fáceis, acredito, fáceis de conseguir, de ter na escola. Então, vocês podem ver, um depende do outro para que consiga chegar no objetivo comum. Não tem competição, todos ganham ou todos perdem. Esse é a dança da cadeira cooperativa. Tá? Vou passar agora a dança da cadeira cooperativa. É bem legal também essa atividade. E, normalmente, o que acontece? Espera aí, deixa eu pausar aqui. O que acontece? Como eles estão acostumados à dança da cadeira de forma competitiva, a princípio, eles não entendem, eles querem sentar logo, eles vão correndo para sentar antes de todo mundo. Eles demoram um pouco para se conscientizar que o importante não é sentar primeiro. O importante é que todos consigam sentar. Então, ó, tá vendo? Todos têm que sentar ou encostar alguma parte do corpo na cadeira. Aí tira uma cadeira. Aí continua. Um exemplo também, para quem tem algum aluno com deficiência física, eu já falei, deficiência auditiva, você pode, em vez de sinalizar com a música, quando a música parar, você pode sinalizar levantando um braço, tá? Ou pode sinalizar com alguma placa, um cartão, vermelho, amarelo, qualquer cor, tá? Ó, tá vendo? O objetivo é que... Ana Carolina levantou a mãozinha, acho que ela quer falar alguma coisa. Boa, pode falar. Não, só para dizer que estou achando muito interessante as atividades e só como uma sugestão para essa em específico, utilização de bambolês no lugar de cadeiras. Boa.
Perfeito, Ana, perfeito. Também pode-se utilizar os bambolês, tá? E aí é a mesma coisa, tem que encostar no exemplo, uma pessoa cadeirante, encostar no bambolê. Ou entrar, ou até mesmo entrar. Se não conseguir, encostar no bambolê, tá? Bem legal, Ana. Obrigada. Aí você vai tirando as cadeiras até chegar na última cadeira ou bambolê, né? E caso não tenha bambolê, faz um círculo com giz no chão, faz um círculo e vai apagando, tá? Tem várias maneiras de você adaptar. Bem, por último, agora eu vou passar um vídeo que representa tudo para finalizar, né? Eu vou passar um vídeo que representa tudo o que eu quero como proposta para essa discussão de hoje, para essa roda de conversa de hoje, que é a conscientização, é o olhar para a pessoa com deficiência, um olhar humanizado, não olhar para a pessoa com deficiência e olhar apenas a deficiência dela. Tá? Então, agora eu vou passar um vídeo. Mário, o vídeo tem som? Não. Só ler. Não precisa ter som, não. Então, como a gente vai ver, as crianças, a menina com deficiência, ela estava fazendo uma careta, e as crianças estavam imitando. Por que os pais não fizeram? Talvez pelo simples fato deles, quando olharam a pessoa com deficiência, só olhou para a deficiência dela. E a pessoa com deficiência não é a deficiência dela. Ela é um ser humano acima de tudo. Obrigada, gente. Deixa eu tirar aqui o compartilhamento. Aqui está o meu e-mail para quem quiser enviar. Bom, primeiro agradecer, parabenizar a Mariana, excelente apresentação, excelentes exemplos, dicas de oportunidades, de atividades, né? Vou colocar aqui só um esclarecimento, que a Lilian ficou com uma dúvida no vídeo da dança das cadeiras com relação à eliminação. Não houve eliminação. Quem perdesse, quem saía, quem não conseguisse sentar, sentava no colo de um amigo. Não é isso, Mari? Me corrige se eu estiver... Isso, não tem eliminação. O objetivo é que todos ajudem uns aos outros para que consigam o objetivo de que todos possam, nem que seja, se não conseguir sentar ou entrar no bambolê, encostar alguma parte do corpo. Isso aí. A gente está colocando aqui no chat novamente o link, tá? A importância de preencher o formulário para vocês receberem os certificados, tá bom? Então, parabéns, Mariana.
Temos uma pergunta aqui do professor Marcos Mendes. Espera aí. Com relação aos Jogos Paralímpicos. Fui eu que fiz, Miranda. Marcos Miranda. Marcos, quer falar? Pode falar direto. Fica à vontade. Não, pode ler aí, sem necessidade. Acho que está clara a pergunta. Então... Espera aí, ela subiu aqui. Então... O Marcos, não, tudo bem, achei. O Marcos está perguntando com relação ao esporte paralímpico, tá? Se essas práticas que limitam o movimento do corpo sem deficiência reforçam o preconceito com o deficiente físico, ele pergunta isso, se o esporte paralímpico seria um reforço ao preconceito. Entendeu? A pergunta é, se essas práticas limitando o movimento de parte do corpo sem deficiência reforçam o preconceito com o deficiente físico, o esporte paralímpico seria um reforço ao preconceito? Você acha que... Eu estou me referindo ao que você falou, que é da sua opinião pessoal. Na sua opinião, você achava que fazer esse tipo de atividade reforça o preconceito. E aí eu acrescentei a pergunta, será que eu reforço o esporte paralímpico para ouvir a sua opinião quanto ao outro esporte paralímpico? Se ele é um reforço, ele... Porque, eu não acredito que o esporte paralímpico praticado por pessoas com deficiência seja um reforço a isso. Eu acredito que uma pessoa que não tenha deficiência, a partir do momento que você... Tudo depende da sua proposta, da maneira de como você propõe a atividade. Então, a partir do momento que você vai falar sobre inclusão, pessoas com deficiência e diferença, se você chegar para uma pessoa sem deficiência e propor para que ela faça uma atividade fechando os olhos, ela vai ter dificuldade para aquela atividade. É natural, ela vai ter dificuldade em fazer aquela atividade. E ali, naquele momento, ela está se sentindo, ela está como uma pessoa com deficiência. Né? Porque você está propondo isso, propondo que ela finja ser uma pessoa com deficiência a partir do momento que ela fecha os olhos e faça a atividade sem enxergar. Então, a partir do momento que ela se entende naquele momento como uma pessoa com deficiência e ela percebe as dificuldades que ela vai ter durante a atividade, ela pode, talvez, não é uma certeza, por isso que eu falo, né? Não é uma certeza, mas ela pode achar que as pessoas com deficiência visual também terão, quando fizerem aquela atividade, também terão dificuldade em realizar. E isso pode reforçar essa visão de incapacidade das pessoas com deficiência. É isso que eu quis falar. Por isso que quando você propõe uma atividade dessa, é importante você falar isso. Entendeu? Que eles estão tendo essa dificuldade, mas porque eles não estão acostumados, eles não são pessoas com deficiência. É isso que eu quis falar. Não sei se eu te respondi. Não, tá tudo Mariana. bem. Eu só queria te ouvir. Só um minutinho, que tem uma pessoa aqui na fila, Márcio Turini, com a mão levantada. E se alguém quiser falar... Desculpa. Não tem problema, vai só me falando aqui, porque a gente vai fazendo uma fila. Márcio Turini está na fila, depois tem o Edberto, Joana, né? Então, depois é Joana. Isso. Pode falar, Márcio. Oi, Mariana, e todas as pessoas presentes, bom dia. Eu sou o professor Márcio, lá da FATEC de Quintino. Legal, Márcio. Eu tenho duas perguntas para fazer para você. Uma é em relação aos dados estatísticos, em relação ao tipos de deficiência que são o maior número de matrículas de quais tipos de deficiência acontecem na escola. Eu não verifiquei isso lá se você tem esse dado, né? Essa é a primeira pergunta. Então, o maior número de pessoas com deficiência inseridas nas escolas são pessoas com transtorno do espectro autista, seguido de pessoas com deficiência física. Tá. Em relação ao autismo, é um número assim recorrente? Tem dados disso? Como assim? Pessoas com deficiência de autismo. É muito grande o número de matrículas? Ou...
Sim. Não. Também Sim. é alto, né, nessa Sim. estatística. Sim. A outra pergunta é se 2 exemplos que eu vou dar seria uma atitude capacitista, né? Por exemplo, numa aula de voleibol, numa aula de basquete, um aluno cadeirante ser ajudado por um tutor, né? Estabelecer um espaço onde esse aluno cadeirante ele vai ser conduzido por um tutor para poder participar do jogo. E a outra é em relação ao aluno autista dentro de uma aula. Estou falando isso porque são coisas que, por vezes, acontecem lá na prática, né? Um aluno autista, a gente conversar com os outros alunos para pedir a esses alunos que respeitem as limitações daquele aluno autista na frente do aluno, junto com o aluno autista ou fora dele, o que seria mais adequado, e se isso são atitudes capacitistas, né? Bem, então, em relação, ver se eu entendi, esse aluno cadeirante que você, na aula de basquete, esse aluno cadeirante, ele estaria fazendo uma atividade com o tutor separado dos demais. Junto com todos os alunos, mas ele seria conduzido para facilitar a participação dele no jogo, por exemplo, usar as mãos, né? E aí, então, ele seria conduzido e para facilitar também, quer dizer, adaptar, né? A palavra é adaptar, né? Seria estabelecido um espaço para ele. Não teria essa necessidade. Por quê? Porque o aluno cadeirante, a gente tem, né, nos Jogos Paralímpicos o basquete, né, para cadeirantes. E como eles fazem? Como você pode fazer na escola com esse aluno cadeirante? No momento que ele pega a bola de basquete, ao invés dele ficar igual, como diz a regra, por isso que eu falo em adaptações das regras, ao invés de ele quicar, ele bota a bola no colo e vai. Ele não precisa da ajuda de alguém para que empurre a cadeira para ele. Ele, com a bola no colo, ele vai empurrando a cadeira e, quando tiver que passar para alguém, passa a bola e vai andando com a cadeira, pega a bola, bota a bola no colo, vai conduzindo a cadeira e passa a bola. Ele tem essa autonomia de conduzir com as mãos a cadeira? Não, nesse caso aí não seria isso. Seria ele ser conduzido pelo tutor o tempo inteiro. Ele não tem essa mobilidade. Pelo exemplo que eu falei, ele não tem essa mobilidade. Então, não atitude teria problema. Não teria... Seria considerado uma atitude capacitista de entendê-lo não teria problema ele ser conduzido por uma pessoa. Não precisa delimitar um espaço para ele. Não precisaria delimitar um espaço. Mas ele pode, sim, ser conduzido por uma pessoa. Certo. Tá? E em relação ao aluno autista, em que há necessidade de falar na frente. De conversar com os alunos, né? Vamos supor, os alunos do ensino fundamental, 6º ano, 7º ano, ainda a imaturidade, né? De evitar, durante a aula vai haver logicamente, o aluno vai por mais metodologia que você utilize, ele vai apresentar menos habilidade, né? menos capacidade intelectual. Então, para evitar, vamos dizer assim, deboches ou conversar com os alunos. Essa conversa com os alunos já é uma atitude capacitista e conversar junto com o aluno autista? É melhor conversar com ou sem o aluno? Então, não é uma atitude capacitista, até porque essas dificuldades você encontra em turmas que também não têm pessoas com deficiência, né? De um zombando o outro, não conseguiu fazer. Todos nós temos algumas dificuldades, né? A dificuldade não é característica só da pessoa com deficiência. Então, tendo ou não uma pessoa com deficiência incluída, é importante você mostrar para todos os seus
seus alunos que todos são diferentes, que todos em algum momento vão ter vai ter algum tipo de dificuldade, e é importante você respeitar o outro, porque, por exemplo, o aluno pode ser bom no arremesso de basquete e o outro não, só que esse outro que não é bom no arremesso de basquete pode ser bom num saque de vôlei e você não. Então, é importante a presença de todos, né, pessoas com deficiência ou não, se discutir sobre o respeito das diferenças, o respeito respeitar as dificuldades que possam surgir nas aulas, que isso é normal, que todos somos diferentes, ninguém é igual a ninguém. Então, não tem problema você falar sobre esse assunto e na frente de quem for, porque é um assunto, inclusive, deve ser discutido numa aula de educação física, porque realmente acontece isso, de zombar, de não só as pessoas com deficiência, mas qualquer outra que tenha dificuldade em um determinado momento. Ok, Mariana. Obrigado. Pois não, Edilberto, pode falar. Bom dia a todos. Eu sou professor na Escola Técnica Juscelino Kubitschek. Eu trabalho há alguns anos com a luta e com os alunos, no caso, pessoas, né? Pessoas ou alunos com deficiência. Então, a minha pergunta aí para a Mariana é o seguinte: o que ela acha de adaptar exercícios para melhorar a funcionalidade dele? Então, Edilberto, é exatamente isso, é uma coisa que uma das coisas que é importante ser feita, a adaptação, né? Então, é o que eu faço. Como eu disse, a inclusão ela vai muito além das pessoas com deficiência. Então, tudo que eu falar em relação às pessoas com deficiência, pense em relação a todas as pessoas. Então, é importante você propor uma atividade. A partir do momento, é o que eu falei, é perceber e adaptar. Então, a partir do momento que você percebe alguma dificuldade em relação à execução de algum movimento, ou em relação à execução da própria atividade, alguma dificuldade em relação a esses fatores, é importante você pegar e adaptar. Então, por exemplo, vou dar exemplos de pessoas com deficiência e sem deficiência. Vamos supor, numa aula de vôlei. A pessoa, vou botar uma pessoa com deficiência física cadeirante. É difícil o cadeirante passar a bola de vôlei, é mais complicado na altura da rede normal, né? Assim, a altura oficial. Então, né, numa aula que você tem um aluno cadeirante de vôlei, você pode adaptar colocando uma corda embaixo da rede de vôlei para que o aluno, em vez de passar, quem quiser, não só a pessoa com deficiência, mas quem quiser, passa com a bola ali por cima da rede. E assim, ele vai ganhando confiança e você vai conseguindo desenvolver essa habilidade. Então, é importante, sim, adaptar as atividades para que esse aluno se desenvolva no aspecto motor, não só social, mas como motor também. O que eu quis dizer também é no sentido de, por exemplo, um cadeirante, ele tem uma deficiência muscular nos membros superiores. Então, eu sempre trabalho essa parte de fortalecimento muscular. O Bem deficiente legal. visual, o espaço temporal. Então, eu faço essas atividades. Foi nesse sentido que eu te perguntei. O que você acha disso? Eu estou no caminho certo, eu devo mudar depois de 40 anos? Então, como é que é? Não, Edilberto, é bem legal, não só fazer com eles, mas com todos, né? É importante esse fortalecimento muscular, não só para as pessoas com deficiência física, né, mas para todos. Bem legal. Bem legal. Porque está provado aí, só para complementar aí a fala do nosso colega aí, dos esportes paralímpicos, como é que eles chegaram lá? Eles tiveram um treinador, uma adaptação de exercício, às suas capacidades físicas e psicológicas. Sim, Então, sim, esse conceito deficiente eu ainda não consegui entender depois de 40 anos. Né?
tudo isso que você falou aí, maravilhoso. Entendeu? De tempos em tempos, mudava o nome. Sim. Né? Esse Só acaba na ficando minha perdido. existência, eu já vi aí mais de 5 vezes mudar de nome. Mas as atitudes, a compreensão da escola, do governo, esses órgãos aí, não mudou nada. Isso aí. Então, é nesse sentido que eu queria saber se eu estaria ainda andando no caminho certo, né? Porque esses alunos sempre estavam incluídos nas minhas aulas. Estão. O autista, de todos os graus. Meus melhores alunos agora, de frequência de aula, de fazer os movimentos corretos, de participação com os colegas, autistas. Que ótimo, E agora nós Gilberto. estamos recebendo na FATEC bastante, bastante. Primeiro Sim. ano, então, agora que eu trabalho com turma de primeiro, segundo, terceiro. Mas muito obrigado aí por essa... E continuem lembrando da gente aí, né? Cursos, com Parabéns, palestras. Gilberto. Está indo para o caminho certo. Precisamos de pessoas assim, como você. Já estou saindo já, minha filha. Mas estamos aí. Obrigada. Parabéns. Obrigada, Gilberto, pelas palavras. Joana é a próxima. Ana? Alô, alô? Oi. Oi, bom dia a todos. Desculpa, eu não posso abrir o vídeo, mas, Mariana, parabéns aí pela sua apresentação, super didática, esclarecedora aí dos termos, né? Exatamente como o professor acabou de falar. Escuto há 20 anos aí, cada hora um termo, na hora que a gente aprende aí... Não, agora está errado, não é esse mais. Até a gente que é da educação, que está sempre atento a isso, fica sem saber e como se posicionar, como falar da forma correta, porque, né, vai mudando as nomenclaturas, enfim. Mas eu queria falar aquela hora do Marcos, assim, que foi sobre aquele questão eu acho que da vivência que você falou, assim, quando você oportuniza, né, uma pessoa usar a venda nos olhos ou fazer um movimento, eu acho que é mais uma questão de contextualizar, sabe? Uma experiência, eu acho que eu já vivi algumas experiências eu própria, assim, de capacitação para dar aula como professora e tal, e eu falei, gente, que vivência rica que é você estar sentada, por exemplo, numa cadeira de roda e ter que se movimentar. Falei, eu acho que talvez falar que isso não é a melhor opção, talvez não seja a melhor opção, mas talvez é um artifício que o professor vai ter na prática dele, na vida, né, de quadra, que pode ser riquíssimo também, entendeu? Olha, não vamos olhar aqui como só a deficiência, mas olha a quantidade de capacidade. Como é difícil arremessar sentado, como é difícil se movimentar, fazer um jogo de basquete de cadeirante, né, que a gente vê, assim, eu acho que é muito rico também, porque você vai vendo as limitações que nós temos, assim, e não olhar como apenas como uma dificuldade, mas pelo contrário, falar, olha como ele é capaz de fazer coisas que a gente não consegue fazer, entendeu? E que talvez até o esporte, falando aí, pegando a fala do Marcos, eu acho que o esporte paralímpico, ele mostra muito isso, você vê o cara que tem uma dificuldade imensa de movimento, e ele nada, ele bate recorde, ele está dentro de uma piscina, ele, sabe, que coisa você faz, a pessoa fala assim, eu tenho uma preguiça de movimentar, não sento na cadeira, enfim. Eu acho que é uma visão também muito empírica, assim, minha, mas eu observo isso, eu falei, gente, que vivência que eu tive. Eu tenho pessoas próximas da família que têm deficiência visual, e a gente mesmo fala, gente, minha tia cozinhava, sabe? Você fala, como é que a pessoa... Eu não cozinho nem direito, nem com os dois olhos, quanto mais com a pessoa que é cega, assim. Então, eu acho que são capacidades mesmo. Não sei se eu falou do capacitismo, mas, assim, ela tem uma possibilidade de corporal que eu não tenho, apesar de não ter a visão, entendeu? Eu acho que talvez mudar um pouco esse foco, eu não sei, assim, estou falando muito, é muito pessoal, não tenho conhecimento
científico sobre isso, mas é dessa vivência, sabe? Que eu acho que pode ser um caminho para a educação, para mudar os paradigmas mesmo, porque eles já foram considerados durante muito tempo os coitados e excluídos. Mas aí, quando você, acho que muda esse olhar, observa que eles conseguem fazer coisas, realmente a questão da inserção, eu acho que fica mais rico. Só isso. Agradeço aqui a oportunidade. Obrigada, Mari. Vou pegar aqui a fala da Cecília, que ela fala sobre a empatia, né? Então, eu acho que a gente está falando hoje, de uma maneira geral, de empatia. E a Simone também colocou que as atividades são adaptadas tanto para as pessoas com deficiência quanto os sem deficiência. Então, na verdade, é uma empatia de uma forma geral, é o respeito às diferenças de uma forma geral, né? Então, a gente está falando de uma inclusão num conceito mais amplo, não é isso? Mari, perfeito, porque a inclusão é que a gente acaba, quando fala inclusão, pensa logo em pessoas com deficiência, mas a inclusão é a inclusão de todos, né? É atender a necessidade de todos, a dificuldade de todos. Todos nós, em algum momento, vamos ter algum tipo de dificuldade, e nós, enquanto professores, a gente deve perceber e conseguir adaptar. E a gente pensar na importância desse encontro de hoje, né? Na abordagem do tema, nessa formação continuada, como é que são ainda conceitos para muitas pessoas ainda novos, como é que são atividades que são, muitas atividades que você colocou aqui, as pessoas não conheciam ainda, foram novas atividades, novas adaptações. Então, como é que é importante, acho que todos vão sair daqui hoje, né? Todos iremos sair daqui hoje preparados para novas aulas e até atitudes de vida mesmo, né? De trabalhar essa inclusão na vida. E lembrando, né? Essas atividades, né, não são regras a serem seguidas, nem nada disso, são só alguns exemplos que daí vocês podem tirar outras maneiras de serem, algumas ideias, maneiras de serem executadas. No caso, o principal aqui que eu pretendo e pretendi passar foi essa parte mesmo de conscientização em relação à inclusão. Dei exemplo de algumas atividades, né, para que fique claro como realizar esse tipo de inclusão, mas não é uma regra. E não é uma verdade absoluta, né? Cada um tira da maneira que extrai o que for de interesse. Maravilhoso. Vou passar a palavra para o professor Silvio Teles, que estava aqui na fila, depois o Marcos também quer falar alguma coisa. Mário, eu tenho uma dúvida. Você tem um indivíduo com deficiência e ele é um atleta e ele se destaca num jogo onde ele está incluído ou integrado, talvez incluído, em um grupo de pessoas que não têm deficiência. Certo? E ele é um atleta. E ele consegue ter um desempenho igual ou melhor do que aquele grupo que ele está jogando. Eu enaltecer este ato é bom? Claro. Claro, assim como qualquer outra pessoa, se destacasse, você dá um feedback positivo. Ou, quando não se destaca, dá um feedback negativo. Porque será que quando eu falo um indivíduo com nanismo, e ele joga basquete, e ele consegue jogar igual, né, com pessoas sem deficiência. E eu enaltecer essa situação... De que forma? Expondo, falando, olha como ele consegue jogar de igual para igual, trazer essa situação evidenciando. É ruim ou bom? Não tem a necessidade. Por exemplo, vamos supor, vamos botar o contrário, se for um aluno alto e ele consiga jogar a bola, você vai falar assim, nossa, ali, aquele aluno é alto e ele consegue jogar bola. Porque é o que eu falo, a deficiência ela é como se fosse uma característica.
quando é alto, baixo, magro, sabe? Ela é mais uma característica do aluno. Então, você chegar e falar assim, poxa, ali, mesmo ele sendo com uma estatura menor, eu não diria isso, ele eu não consegue... diria isso. Eu não diria mesmo ele sendo. Eu digo aqui, filmar e mostrar no meio do grupo, enaltecer essa diferença não é visto com bons olhos, é isso? Não. Entendi. Não, porque não tem porquê. É diferente você chegar e falar assim, pô, isso, boa, conseguiu, pô, tá jogando bem, dar esse feedback positivo, mas não falar assim... eu entendi que você quis dizer assim, não chegar... Olha, gente, ele conseguiu, sabe? Assim, alguma coisa do tipo. Eu estou falando isso porque seria uma coisa muito comum. Eu estou falando isso porque eu já me defrontei com outras situações sobre esse assunto, né? A Mari sabe o que eu estou dizendo. E aí o que acontece? Estou querendo trazer essa discussão por quê? Porque seria muito comum os professores virem um indivíduo com deficiência e botando a deficiência à frente do indivíduo, enaltecer a capacidade que ele tem de exercer determinado tipo de ação motora igual ao indivíduo sem deficiência. Então, na verdade, você está fazendo uma coisa que acha que está ajudando, abalando, quando, na verdade, você está colocando a deficiência na frente dele. É isso? É isso. Entendi. É você olhar ele só pela deficiência, é olhar para ele e ver apenas a deficiência, como se ele não fosse capaz por conta da deficiência. Então, esses vídeos todos que mostram pessoas com deficiência jogando no meio de pessoas... Então, aí é o que eu falo. Como é que faz? Reforça esse pensamento de superação das pessoas com deficiência. Então, as pessoas com deficiência, a gente tem que parar para pensar que as pessoas com deficiência não superam nada, porque elas não são inferiores a gente, entendeu? Então, elas não se superam em nada em relação a nós, sabe? Por isso que eu falo, a partir do momento que você olha a deficiência como uma característica, você não consegue enxergar desse modo, entendeu? Então, esses vídeos que falam, nossa, a pessoa se superou, ou olha como... Aí mostra pessoa com deficiência fazendo, sei lá, fazendo qualquer coisa. Nossa, olha que legal, que exemplo de superação. Não, entendeu? Ok, obrigado, Mário, ótimo. Eu acho que uma coisa para complementar isso que o Silvio está perguntando, quando você coloca o exemplo com apesar de, então, apesar da deficiência, ele conseguiu, apesar, você faz essa depreciação, entendeu? Então, pensa nisso, eu estou usando o apesar ou eu estou realmente exaltando a conquista de uma forma natural? Tá aí, Ana, perfeito. Marcos? Gente, a lista de presença, desculpa, professor Marcos, a lista de presença, aonde que a gente, por favor, depois puder... Está no chat, né, Ana? O Edberto, exatamente, está no chat. Você consegue acessar o chat? Tem um linkzinho lá para clicar, aí você faz o preenchimento e vai receber por e-mail. Desculpa a minha ignorância tecnológica, mas estou tentando. Você vai aí onde tem um balãozinho aí escrito chat embaixo do computador, vai clicar aí no balãozinho, vai abrir lá do lado, aí você vai encontrar lá. Que ótimo. Depois tem uma pergunta da Flavinha também aqui no chat. Faz Marcos, Rodrigo, Cecília e temos a pergunta da Flávia. Eu acho que depois, pela hora, depois dessas, acredito que a gente já vai fechar para perguntas. Eu vou pegar aí o que vocês discutiram, né, sobre o capacitismo. O que eu fiz quando eu fiz a pergunta foi para ouvir mesmo o ponto de vista da Mariana, quando ela falou assim da ideia de reforçar um preconceito. E aí a gente começou o debate aí anterior a eu entrar aqui na conversa, que era em torno desse capacitismo. E eu acho que a gente vê o desporto paralímpico, na minha visão, para ser sucinto, né, é um pouco mais complexo, mas eu vejo ele é uma propaganda desse capacitismo. E quando você traz os jogos cooperativos, eu fiz assim, foi um longo debate, eu participei de várias discussões e debates, e eu acho que a grande dificuldade de se entender a proposta dos jogos cooperativos
é ele entender a proposta, a ideia dos jogos cooperativos, toda a perspectiva filosófica, teórica que está por trás dos jogos cooperativos, para tentar livrar desse nosso modelo, que ele é de sociedade, que ele é utilitarista, sabe? Ele tem é extremamente pragmático, né? Comercial, tem interesses de produtividade, ele é um mundo produtivo, ele visa a produção. A nossa educação ela é nesse sentido de dar produtividade. E então, assim, quando eu vejo o debate assim, em torno você traz o capacitismo e a gente pensar o esporte olímpico, né? Eu vejo essa propaganda. É uma propaganda da ideia daqueles, puxa, como o Silvio falou, é um reforço assim, poxa, ó, você não tem a perna, não tem 2 braços, mas pô, você consegue fazer isso, né? Consegue nadar, consegue saltar e fazer. Então, acho que a propaganda, a gente vai, a discussão, acho que cabe às vezes, né, nisso aí, é a gente sair apenas do campo pragmático e a gente ter essa visão mais abrangente do projeto de sociedade, de vida e de qualidade de vida que a gente quer oferecer para a sociedade como um todo, né? É isso. Perfeito, Marcos. Ótimo, Marcos. Isso aí. Rodrigo? Eu estou aqui. Oi, estão me vendo? Então, Sim. 2 coisas. Com relação à superação, realmente é um tema muito polêmico, né? Até porque, se a gente for pensar, o mundo que a gente vive, nada nele foi criado, né, para as pessoas que têm a deficiência física, né, ou mental. Então, realmente, a pessoa tem que passar por uma superação para conseguir fazer determinada coisa, né? E como a outra professora falou, eu acho que é uma dualidade muito grande que a gente vive nisso, em relação a elogiar ou destacar certa superação em função de uma deficiência. Até porque pesares todos nós temos, né? Todos nós temos nossas fraquezas, nossas deficiências. Então, quando a gente consegue fazer alguma coisa que está diretamente relacionada a uma fraqueza ou uma deficiência nessa, realmente é uma conquista muito grande, porque não é fácil você fazer aquilo, né? Agora, a questão da fala da Mari, a apresentação muito legal, aliás, destacar a coragem dela para encarar esse tema, porque é um tema extremamente polêmico e que suscita diversas questões que são difíceis de tratar, né? Uma coisa muito interessante que ela falou aí e que eu acho que ela precisa ter um pouco mais de cuidado para falar. Uma coisa que até uma vez ela conversou comigo e perguntou nos encontros de EPESC como é que eu via na prefeitura, com a minha experiência, né, essa questão da inclusão. E eu falei que a inclusão não existia. E até hoje continuo acreditando que essa inclusão não existe. É uma falácia o que fazem na prefeitura e simplesmente colocar os alunos dentro das escolas. E não porque há uma completa falta de estrutura, tá? Mas porque é cobrado do professor, tá? Não que ele não deva ter uma atitude proativa, não que ele não deva ter uma atitude em que ele deva se inteirar sobre esse assunto, mas porque há limites dentro disso, né? Hoje em dia, eu estou lidando na educação infantil com pelo menos de 2 a 3 alunos incluídos por turma. Quando eu comecei 10 anos atrás, eu tinha 3 na escola inteira. E o que é que eu tenho reparado? Eu tenho reparado uma exaustão da escola como um todo em relação a isso, tá? Porque, por mais que os professores se esforcem para atender esses alunos, tá? Há uma limitação em relação à deficiência do aluno para conseguir atender esse público que está chegando. E o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que a gente tem que ter cuidado, né, quando vai falar sobre esse assunto e sobre a responsabilidade do professor, que ele não é o culpado, ele também não pode ser obrigado a entender e conseguir tratar de todas as deficiências. Eu acho que, na minha humilde opinião, isso é uma loucura, né? Porque certos níveis de autismo, certos tipos de síndrome de Down, né, ou outro tipo de deficiência que eu não conheço todas, você não consegue lidar dentro da escola, tá? E eu tenho visto lá as professoras, dentro da educação infantil, lidando com isso, completamente exaustas, porque você tem alunos que sequer conseguem ficar dentro de sala, né?
E muito mais do que a estrutura, por exemplo, eu tenho um aluno que ele não consegue se locomover, então vamos puxar a turma dele e colocar no térreo, porque tem rampa para chegar na escola, mas não tem rampa para chegar no segundo andar. Beleza, eu fiz a acessibilidade acontecer, né? Mas há uma diferença muito grande entre a acessibilidade, né, e o trabalho do professor. Ok? Então, o que a gente precisa destacar, na minha opinião, desculpa, eu não peguei desde o início, e se você já falou isso, me perdoe, mas o que a gente tem que destacar, né, é o quanto que as políticas educacionais em relação aos deficientes são completamente inexistentes. Né? Porque a gente não pode transformar a escola num depósito dos deficientes, simplesmente para dizer que a inclusão aconteceu. Não, ela não aconteceu, você está excluindo, porque você não está dando para eles o tratamento adequado que eles deveriam ter. Né? Então, o quanto que há por crer, o quanto que há no Estado, pelo zoneamento do Estado, né? O quanto que há também na educação federal, uma instituição, um instituto, uma secretaria que trate, né, ou uma subsecretaria que trate especificamente disso, né, para colocar esse aluno com determinada deficiência lá naquela escola e, nos momentos que sejam adequados, fazer a interação. Né? E aí, quando você sai da educação infantil e você vai para o segundo segmento, que eu também pego, qual é o outro problema? Você tem alunos com deficiências, né, cognitivas e de tantas outras, né, que precisam de um mediador, ok? Só que aí o que acontece? Você pega um mediador, ele chega lá na escola, ele é um estagiário de uma faculdade qualquer, tá? Seja pública ou particular. Acho que na maioria é pública. Tá? Aí você pergunta lá para o cara que chegou: ô, Joaquim, pô, você chegou para fazer a mediação de que aluno? Vou fazer a mediação do Rafael, da turma 707. Beleza. Tá legal. Aí, mas qual é a sua formação? Eu estou fazendo o meu estágio aqui porque eu estou fazendo faculdade de História. Tá, você é da faculdade de História e veio fazer a mediação de um aluno com deficiência. Né? E eu estou falando isso porque eu pergunto. Eu converso com o aluno, com o mediador, porque eu me coloco no lugar dele. Aí eu pergunto: mas lá na faculdade de História vocês têm disciplinas, ou você já teve, né? Tem algum grupo de pesquisa, alguma coisa que trate das pessoas com deficiência e tem um acompanhamento? Não, a gente só vem aqui. Entendeu? Aí você pergunta: que mediação que ele vai fazer? Ele diz: não vai fazer mediação, ele vai dar uma ajuda ali de acordo, sei lá, com o instituto paterno ou materno para conseguir atender aquela criança. Né? Então, eu acho muito importante dar esse destaque para essa questão, né? Porque o professor ele não pode ser responsabilizado 100% por aquilo. Né? Até porque também é uma escolha nossa, vamos combinar, dependendo do nível de deficiência, você querer trabalhar com aquela deficiência ou não. Só que você nem consegue ter essa escolha, primeiro, porque nem as escolas, para que as pessoas com deficiência sejam tratadas na sua plenitude, realmente existem. Então, você acaba sendo obrigado a fazer uma atividade que, dependendo da série, dependendo da turma, dependendo do deficiente, ela nunca vai acontecer. Então, eu acho que isso precisa ser destacado, porque isso não é uma deficiência do professor, é uma deficiência de política pública na educação com os deficientes. Vou falar por conta do horário. Eu concordo com você, Rodrigo. Inclusive, no início, eu falei de todos os tipos de acessibilidades. Né? E realmente, uma falta de acessibilidade é a acessibilidade em relação à legislação, a uma efetivação da legislação. Não adianta nada ter a legislação lá e ela não seja cumprida. E, na verdade, essa falta de inclusão, isso eu falo sempre em processo de inclusão, porque realmente ele está em processo. Né? A inclusão realmente não está, de fato, efetivada, né? Ela está em processo de efetivação, né? E realmente precisa de um conjunto, de uma rede de apoio, não só de professores, alunos, diretor, lei, acessibilidade arquitetônica, atitudinal. Por isso que eu falei todos os tipos de acessibilidade. Quando a gente fala em acessibilidade, a gente só pensa primeiro na arquitetônica, só na estrutural. E não,
A acessibilidade vai muito além disso, é atender desde a da legislação, do cumprimento da lei, até os próprios alunos, os próprios colegas de turma oferecer essa interação e acessibilidade. E uma coisa em relação a várias pessoas com deficiência ou turmas cheias e tudo mais, também concordo, mas o que eu falo em relação à formação do professor é que durante a graduação a gente está acostumado por isso que eu falo da importância de ter essa discussão, não só em disciplinas específicas, mas como em outras disciplinas também. A gente está acostumado a lidar com pessoas sem deficiência. Então, quando qualquer tipo de problema, de dificuldade acontece com as pessoas sem deficiência, a gente consegue, por meio da prática, a gente consegue resolver. E aí, quando acontece alguma dificuldade ou algum problema relacionado à pessoa com deficiência, a gente tem mais dificuldade pelo fato de não ter um conhecimento em como agir. Então, acaba sendo como se fosse um cargo a mais, uma preocupação a mais que não deveria ser. Entendeu? Porque, assim como os outros, elas vão ter momentos de dificuldade, assim como os outros, assim como um aluno mais agitado vai gritar durante a aula, eles também vão gritar, ou vai querer sair, ou vai ser rebelde, também vai ter. Só que como a gente está acostumado a tratar com pessoas sem deficiência, quando isso acontece com as pessoas com deficiência, a gente tem mais dificuldade. Não, em nenhum momento, assim como eu falei, coloco a culpa só nos professores, como eu falei, é uma falta de acessibilidade geral, entendeu? Realmente tem essa dificuldade, eu concordo com você, mas também a gente vê por esse ponto, por que a gente acha e por que a gente tem, se questionar, né? Por que a gente acha, por que a gente tem dificuldades em lidar com as pessoas com deficiência, já que elas podem apresentar dificuldades, assim como as outras também apresentam. Elas têm características que a gente tem dificuldade em lidar, assim como as outras pessoas podem ter. Ou será que isso tem a ver com a nossa formação? Ou será que já é um pré-julgamento nosso? Ou será que é um pensamento capacitista? Será que é a legislação? Entendeu? Então, a gente tem que pensar quais são os pontos que nos faltam, que estão nos faltando, para que a gente consiga incluir essas pessoas com deficiência. Entendeu? Mas concordo, é uma dificuldade, é difícil, não é fácil, não é fácil. Entendi, Justamente valeu. devido a essa falta de tudo, entendeu? Show, valeu. Obrigada, Obrigado. Rodrigo. Pessoal, a gente está super adiantado. Eu estou com a Cecília e a Flávia aqui para falarem. Cecília, Fechar, para a gente fechar. Oi, gente. Desculpa, porque eu também não vou poder abrir meu vídeo agora, onde eu estou, mas acabou que assim, o que eu ia falar já foi comentado por outros, e aí eu não vou gastar aqui muito tempo. E queria só falar sobre uma questão. Eu trabalhei muitos anos na ANDEF, né? Associação Niteroense do Deficiente Físico, e lá tinha um projeto muito interessante que era o da inclusão inversa. E aí, nesse sentido, eu acho que a gente pode usar, mesmo a nossa escola, né, onde a gente trabalha, receber os deficientes, quando a gente mostra para os alunos o espaço das pessoas com deficiência, a gente acaba fazendo essa inclusão inversa. Então, é importante a gente levar times na escola de esportes paralímpicos, de dança em cadeira de roda, de assistir com eles os jogos, não para mostrar, olha, apesar disso, não, tudo depende do contexto. Né? Quando a gente faz isso dentro de um contexto onde a gente quer entender como que é a vida daquela pessoa e o que ela é capaz de fazer, não apesar de, mas por ela ser quem ela é, e mostrando, né, que nós também, que não temos a deficiência física ou auditiva ou visual, também temos as nossas deficiências, a gente começa a olhar de uma forma diferente. E essa questão que eu acho muito importante, você falou aí
usou isso na sua fala, o olhar e o ouvir, esses dois sentidos, é que nós, professores, que lidamos com alunos de todas como é que eu vou dizer, com todas as características, né? Sendo ou não pessoas com deficiência, esse olhar atento a quem é aquela criança, aquele adolescente, o que ele precisa, o que ele está mostrando, o que ele está dizendo sem falar, o que ele está dizendo com o movimento dele. Quando a gente tem esse olhar atento, a gente consegue muita coisa, porque humaniza as nossas aulas, né? E em relação à questão das atividades, é muito legal você trazer esses exemplos para a gente ver como é possível a gente fazer adaptação, mas essa adaptação vai ter que ser feita ali, em loco, porque cada um é cada um, e a gente está sempre fazendo isso, né? Essa adaptação com ou sem aluno deficiente na nossa aula. Tá? Então, é isso, agradecer e esperar que a gente continue com esses encontros, com esses eventos, porque isso ajuda muito a gente a crescer. Parabéns a todos. Ana, está sem o microfone. Passar a palavra para a Flavinha. Obrigada, Cecília. A Flávia tinha colocado que achava muito bom, né, muito interessante os jogos cooperativos para repensarmos as atividades, trabalhar o voleibol, com o início da aula com toque. Pode prosseguir, Flávia. Não, é só um comentário, né? Elogiar, parabenizar a Mari. A gente sabe dessas mazelas todas, né, Rodrigo? Mas acho que a gente está na escola, está ali com os alunos, incluídos ou não. Mas quando eu botei essa atividade do voleibol, né, eu dei o exemplo do vôlei, com um aluno com deficiência ou sem deficiência, eu acho que eu consigo hoje repensar muito na minha prática a partir da questão dos jogos cooperativos. Os meus alunos, eles tinham horror assim, à prática do vôlei. E quando eu comecei a fazer o jogo do toque, que eu brinco com eles, né, todo mundo tem que tocar uma vez, com qualquer parte do corpo. E assim, eles amam esse jogo, todo mundo participa. E eu acho que ali realmente há cooperação, né? Até aqueles que têm deficiência participam também, e eles ajudam. Então, assim, eu acho que a gente tem que repensar muito na nossa prática. É claro que a gente vai ter todos esses problemas aí, né? A gente está na educação, hoje em dia a gente tem que aceitar, porque eles estão entrando na escola, sim, é um direito deles. A gente tem que tentar fazer da melhor forma. Infelizmente, os estagiários não têm preparo. Nós, professores, que temos que buscar o tempo todo. Então, assim, é aquilo que você falou. Acho que a gente tem que partir mesmo, já que a gente está ali, a gente tem que partir e fazer o melhor com os nossos alunos. Então, é isso, é só parabenizar mesmo. Só dei esse exemplo da atividade do jogo do toque, e depois eu vou inserindo sempre as regras de qualquer esporte que eu trabalho nas minhas aulas, enfim, das minhas atividades aos poucos, né? Então, eu faço com que todos participem, né? As meninas que não gostavam de jogar passam a gostar, e assim, eu tenho já várias avaliações deles partindo disso, que eles conseguem, né? Eles falam, a gente consegue, não é um só com deficiência, então os outros também. Então é isso. Parabéns, Mari. Para acrescentar, minha querida professora, desculpa a falta de educação, você falou de jogos cooperativos, eu quero dizer que as lutas, antes dos jogos cooperativos, a gente já era extremamente inclusivo. Sim, a dança também, eu sou da dança. A dança também. A luta e a dança. Pessoal, vamos bater uma foto? Quem puder abrir a câmera para a gente bater um print. Quem puder. Três, 2, 1. Muito bom, excelente. Todo sorriso congelado. Agradecer a todos, parabenizar a Mariana, foi excelente. Agradecer aos organizadores da FAPERJ, então ao Silvio, ao Marcos Miranda, ao Felipe Triani. Nós vamos continuar esse tema no dia 27 de junho, então nós vamos poder dar prosseguimento a esse tema.
E agradecer a participação de todos os professores da FAPERJ aqui presentes, aos amigos do grupo do GPESC, pela excelente manhã que nós tivemos de estudo, aperfeiçoamento, atualização, capacitação. Silvio, Sim, obrigada a falar mais todos. alguma coisa? Obrigada pelas perguntas, considerações. Valeu. Parabéns, Mariana. Muito bom. Valeu, pessoal. Parabéns, Obrigado pela Mariana. presença. Foi ótimo. A Adriana também, que está ajudando muito aí o Marcos e o Felipe, aos professores da FETEC, muitos presentes. Seguimos aqui com o nosso projeto. Fiquem atentos à nossa agenda. Parabéns aí a todos. Parabéns. Abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.